Nesse vídeo, eu quero falar com vocês da modelagem de negócios com o diagrama de atividades. A modelagem de negócio ou modelagem de processos de negócio pode ser feita por um diagrama de atividades, né? Não é o único diagrama que se usa para fazer modelagem de processos de negócio, mas é um diagrama que está contido nos diagramas da UML e é um diagrama bastante usado pelos desenvolvedores de sistemas. Nós temos, por exemplo, o diagrama da Business Process Model Notation, que é o BPMN, os diagramas do BPMN, que também podem ser usados nessa fase. Mas nós estamos tratando aqui da linguagem de modelagem da UML, então vamos trazer para vocês o diagrama de atividades, né? O diagrama de atividade, a modelagem de processo de negócio, ela é uma representação dos processos de negócio. Um negócio ele pode ser dividido, compartimentalizado em diversos processos. E aí no nosso diagrama de atividades, eles vão ser as atividades, né? Então, em um nível organizacional, você como analista de sistema, você deve observar a empresa, né, e observar quais os processos, o que acontece, qual o fluxo das coisas, né, que acontece dentro daquela empresa e traduzir isso por meio de um diagrama. Repare que nós estamos falando do nível organizacional, não em nível de sistema. Nesse momento, você não vai se preocupar com o que o sistema vai oferecer ainda. Você vai preocupar em entender como que o negócio funciona. Quais são os processos desse negócio. O que é um processo, né? Processo é um termo que vem lá do gerenciamento de projetos, né? E é um termo que pode ser feito uma analogia com o processo, o processamento que a gente conhece lá dos processadores, né? Da computação básica, né? Que nós temos a entrada, temos um, entre aspas, processamento, né? Que seriam a aplicação de técnicas e uso de ferramentas, e temos uma saída. Todo o processo ele tem essa macroestrutura: entrada, técnicas e ferramentas e saída. Um exemplo de um processo poderia ser um processo de verificação da qualidade. Como entrada, entrariam os documentos, né, do artefato que você quer verificar a qualidade. As técnicas e ferramentas são todas as técnicas de verificação de qualidade, né? Teste, inspeção, revisão, são técnicas e ferramentas, né? Softwares que vocês usam, que pode ser usado para verificar a qualidade de um determinado artefato. E a saída poderia ser um relatório de qualidade. Então sempre tem uma entrada, um processo onde se aplica técnicas e ferramentas e uma saída, né? Uma coisa importante, um dado interessante, importante sobre os processos é que dentro da modelagem de processos de negócio, nós temos apenas um ponto de chegada. Nós temos um ponto de saída, de partida, e um ponto de chegada. Isso é diferente quando nós estivermos falando, por exemplo, de modelagem de estados, que vai ser o assunto do próximo vídeo. Então eu trago aqui também, no contexto do sistema Livir, sistema da livraria, que a gente leu no vídeo anterior, a visão geral do sistema. Então aqui tem uma modelagem feita usando o diagrama de atividades, em que demonstra de modo simples, bem rudimentar, como que pode se dar essa modelagem de sistemas. Percebam que nós temos aqui 3 divisões. Essas divisões nós costumamos chamar de swim lanes ou baias. Então essas são as baias do nosso diagrama de atividades aqui. O diagrama de atividades, essas baias, a gente divide o diagrama de atividades em baias para representar a atuação de cada um dos atores que entram em contato com o sistema. No caso do sistema Livir, nós temos aqui como atores a livraria, que é a livraria onde está instalado o sistema Livir, o comprador, que é a pessoa que compra livros, e a operadora de cartão, que é o ator do sistema responsável por confirmar o pagamento. Perceba que a atividade de confirmar o pagamento só está aqui em operador de cartão e é a única coisa que ela faz, né? Então, essa bolinha preta é a bolinha que demarca o início. A gente sempre demarca o início de uma atividade, de um fluxo de atividades, por essa bolinha preta, e sempre termina o fluxo de atividade com essa bolinha aqui, que ela tem 2 cores, né? Ela é pretinha aqui, mas tem um arco em branco aqui. Esse aqui é o símbolo que determina o final da atividade. Como eu disse no slide anterior, nós só temos um final. Nós não podemos ter várias bolinhas dessas aqui e nem várias bolinhas dessa aqui. Tem que ter só uma e apenas uma bolinha preta, uma e apenas uma bolinha, esse símbolo aqui da finalização.
Esses retângulos aqui com bordas arredondadas são as nossas atividades. Perceba a forma de grafar as atividades. A grafia das atividades sempre é com um verbo, né? E esse verbo, você começa ele com letra maiúscula, né? Você não coloca ele no infinitivo, nem no particípio, nem nada. Você coloca registra pedido, sempre no presente, né? Registra pedido, solicita livros, informa total, efetua pagamento. Então é um verbo conjugado no presente aqui. Esses conectores, essas setas aqui, são a direção do fluxo. Então aqui mostra que a partir do início a direção do fluxo é para a próxima atividade. A partir da atividade solicita livros, executada pelo comprador, tem a atividade registra pedido e assim por diante, né? O conjunto de todas as setas até chegar ao final demonstra o caminho da atividade. Então, mais de uma seta representa um caminho pelo qual passa um fluxo. Um outro detalhe importante de se comentar é que o levantamento de requisitos ele vai ser baseado em cada uma dessas atividades. É por isso que o diagrama de atividades ele também faz parte da visão geral do sistema. Porque ao fazer a visão geral do sistema, partindo daquele documento, você vai começar a desenvolver os diagramas que vão ser anexados a essa visão geral do sistema. E a partir dessas atividades identificadas do negócio, né, são atividades que são do negócio, não são atividades necessariamente que o seu sistema vai fazer. Temos aqui, por exemplo, uma atividade que é um sistema externo que vai fazer, né? Então, a partir dessas atividades é que são derivados os requisitos. Aqui você vai meio que, a gente chama de explodir, né? A gente vai explodir esse componente aqui, esse símbolo dessa atividade, por exemplo, a de solicita livros aqui, e a partir dessa atividade aqui você vai escrever todos os requisitos que estão vinculados a essa atividade. Aqui eu trago um diagrama de atividades que é um pouco mais elaborado. Ele tem a estrutura de seleção, que eu quero mostrar para vocês. Diagramas mais complexos, eles vão haver essa estrutura de seleção aqui, ó, né? O que é uma estrutura de seleção? A estrutura de seleção é como se fosse o condicional lá do algoritmo. Você tem imagine que fosse um if, né? E aqui você tem duas condições que são mutuamente exclusivas. O que eu quero dizer? Ou você vai estar nessa condição, ou você vai estar na outra condição. Não existe a possibilidade de você estar nas duas condições ao mesmo tempo. As condições de guarda são mutuamente exclusivas. E nós temos, e a partir de cada um dessa estrutura de seleção, que é esse símbolo do diamante aqui, ou do losango, nós temos aqui que dois ou mais fluxos eles podem sair de uma única estrutura de seleção. A gente pode ter dois ou pode ter mais fluxos, né? Cada fluxo aqui tendo uma condição de guarda. O que é a condição de guarda? É esse nome que está entre os colchetes aqui. Então, é muito importante que você, ao fazer uma estrutura de seleção, que você coloque qual a condição de guarda de cada uma das linhas que saem dessa estrutura de seleção, né? A gente costuma chamar essa estrutura aqui também de branch, né? Ela cria um branch, que é uma espécie de galho, um galho separado aqui para cada uma das opções que existem quando eu entro aqui nessa estrutura de seleção. Uma outra coisa importante é que, partindo da estrutura de seleção, as condições de guarda, cada um dos caminhos aqui, dos fluxos, eles vão ser unidos aqui pela mesmo símbolo, que é o símbolo do diamante, ou o símbolo do losango, mas esse símbolo ele desempenha um papel diferente, que é o papel de merge, né? Merge é juntar. Então a gente vai separar aqui, criar um branch, vários branches, né? Tem um branch aqui que vai me levar por esse caminho. E eu tenho um outro branch aqui, que vai me levar por esse caminho, seguindo essa condição de guarda. E eu vou juntar os dois branches aqui, numa nova estrutura de seleção, só que para finalizar, né? Que é a estrutura de seleção fazendo o papel de merge. Merge aqui, assim que se escreve. E eu queria mostrar para vocês, para finalizar, essa parte do diagrama de atividades dentro da modelagem de negócio, a estrutura de paralelismo. Diferente da estrutura de seleção, onde as condições de guarda são mutuamente exclusivas, inclusive estão representadas aqui, né? Elas são mutuamente exclusivas, ou você faz essa ou você faz essa.
Ou você tem essa condição aqui de que nem todos os livros estão em estoque, ou você tem essa condição de que todos os livros estão em estoque, não pode ter as duas ao mesmo tempo. A estrutura de paralelismo denota dois caminhos, dois fluxos que seguem em paralelo. As duas acontecem ao mesmo tempo, ou seja, elas não são mutuamente exclusivas. Então, ao mesmo tempo, vai ser executado esse caminho e esse caminho aqui. O paralelismo ele é iniciado por esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de fork. Então, a gente cria um fork aqui, e a partir do fork nós criamos dois fluxos diferentes. E eles são juntados a partir de um join aqui, né? Então a gente tem uma barra parecida aqui que recebe as setas que vêm dos fluxos diferentes. Então a gente junta elas aqui por meio de um join. Aqui significa que entre um fork e um join as coisas acontecem em paralelo. Paralelamente, esse fluxo aqui de solicitar os livros à editora, processar o pedido, enviar os livros, receber os livros, enviar os livros faltantes, ele acontece com enviar os livros em estoque. Então, paralelamente, acontecem esses dois caminhos. E eles vão ser juntados aqui em um join, no caso aqui, antes de finalizar, que é o final. A gente tem o símbolozinho do final do diagrama de atividades.